Fala aí, turma, tranquilo? Tô no canal aí do Scanda de Souza. Ele me mandou uma acho que é 2060, deixa eu só confirmar aqui. Ele mandou uma 2060 Super, tá? Pra fazer um review aqui. Aí eu anotei alguns pontos ali. A gente vai falar de VRM, memória, coloração, no caso, como é que tá a coloração da memória e do GPU e data do GPU, tá? Esses pontos que eu vou abordar. Qualidade e construção do dissipador, geralmente eu não comento, porque meu foco sempre é na parte eletrônica. Ele mandou isso aqui, só que esse corno, ele me mandou a placa aberta. Então, tudo que tiver aqui adulterado não dá para saber se veio do chinês ou se ele que mexeu lá. Brincadeira, a gente sabe que ele não tem nem ferramental para mexer na placa, então realmente o que a gente achar aqui é o que ela veio do chinês, tá? A única coisa que eu fiz, eu peguei ela para certificar, que como foi transporte via correio, né, pode ter batido e tudo mais, para certificar que ela tá ok, eu liguei aqui, ela deu vídeo, instalou o drive, tudo certinho, então eu já notei que a memória dela é Samsung, beleza? Então, é isso aí, eu vou desmontar ela aqui e a gente vai ver a parte eletrônica da plaquinha. Então, pessoal, tô com a placa aqui aberta. Vocês que acompanham o Scanda, acredito que vocês já sabem ver se a memória é amarela ou não, os lotes das memórias e a data do chip. Então, para não ficar um vídeo meio que repetitivo, essa parte eu não vou falar agora. Talvez eu nem sei se eu vou falar no vídeo, tá? Porque eu acredito que todos vocês já entendem, porque o próprio Scanda comenta sobre isso. Vou falar de outras coisas aqui. Análise visual, para ver se a gente detecta alguma coisa que fala que essa placa é usada, sem ser GPU e memória, e como que é a construção dela, beleza? Assim como você vai montar o PC e se você quer fazer um negócio bem feito, você começa pela fonte, vamos começar nossa análise pela fonte também, tá? Você vai montar o PC aí, você já pensa na placa de vídeo e logo você já pensa se a fonte que você vai montar vai aguentar ou não. Aqui a nossa análise vai ser mais ou menos nisso. Então vamos começar pela fonte do GPU, ou seja, essa parte aqui. No caso a gente tem os MOSFETs aqui, né? No caso eles vão pegar 12 volts e vai converter para a tensão do GPU, que a gente chama de V-Core, né? Ele pega 12 volts, converte para 0,900 e aí vai para 1.2 quando está em estresse, mais ou menos é isso, tá? Então a gente tem 4 aqui, 1, 2, 3, 4 MOSFETs, tecnologia DRMOS. Já puxei o datasheet e são de 55 A. Se você abaixar um pouquinho mais aqui, nesse próprio PCB a gente tem estrutura para colocar mais componentes aqui e no caso, em vez de ser 4 fases, ser 6. Mas não foi o que aconteceu nesse projeto. Eles aqui colocaram só 4 fases. O que eu não gostei muito, porque a própria referência da NVIDIA já vem com as 6 fases. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, como vocês podem ver, ó, o review aqui no Tech Power Up, RTX 2060 Super. Quando você abre aqui, ó, ela tem as 6 fases. Então a base de referência para você montar uma 2060 Super seria essa. E aqui a gente tem as 6 fases, que também são de 55 A. Eu sei porque eu já consertei algumas dessas e veio com MOSFET de 55 A. Não é porque esse é 55 A que você pode falar, mas ali pode estar usando de 45 A. Não, é de 55 também. Então realmente essa placa aqui ela veio com fases a menos. A parte da memória a gente tem 2 fases de alimentação, só que já é tecnologia MOSFET comum. MOSFET de alta e o MOSFET de baixa. Voltando um pouquinho rapidinho no GPU, a gente também tem esse sistema. Só que ele está na tecnologia DRMOS. Ou seja, o MOSFET de alta e de baixa tá tudo aqui dentro, inclusive o drive dele. Por isso que chama de DRMOS. Drive mais MOSFET. Então aqui a gente passou pela parte da memória, a gente sabe que tem 2 fases de alimentação, o que é no padrão, porque a Super da NVIDIA também tem, só que aqui é MOSFET duplo, tá? Aqui já é um sistema um pouquinho mais barato. Saindo da parte ali da parte da alimentação, memória e GPU, a gente tem aqui 1.8, né? O nome já fala, sistema de 1.8, ou seja, essa parte do circuito está feita para gerar 1.8 volts, e aqui é o PEX. O PEX é 1 volt, tá? É uma tensão que ela não oscila, é cravado 1 volt. E vocês podem ver que o CI que faz tanto 1.8 quanto o PEX são o mesmo, é o GS9216, tá? São o mesmo CI aí. Aqui é a parte dos 5 volts, então esse aqui que tá o 4, ele gera 5 volts para a placa. Muitas das coisas da placa, logo no início, precisa desse cara funcionando, senão a placa não liga nem o cooler, em alguns casos. Aqui está o PWM. Então, o que é o PWM? O PWM é o cara que vai comandar esses caras aqui, ó, os MOSFET. Só que tem uma separação. Por mais que a gente está falando de
memória e GPU são circuitos separados, tá? O GPU ele tem um PWM próprio para ele e a memória tem um PWM próprio para ela também. No caso é esse aqui, ó. É 1666Q. Um númerozinho aí meio duvidoso. Mas se você for ver, é o mesmo da referência, tá? Aqui ele até comenta, é 1666Q, tá? Então isso é original realmente do projeto. E a maioria das placas vem com esse PWM para memória. Então a gente falou aí das fases de alimentação da memória, falamos das fases de alimentação do GPU. Inclusive essa placa veio até uma marcação aqui 2070, então ela comporta até 2070. Desse outro lado aqui a gente tem o CI US5650P. Por que eu tô falando desse CI? Esse CI, ele é o cara que comanda aí o controle de corrente na placa. Então, quando você vê esse R grandão aqui, esse resistor R005, aqui desse lado, quando você vê desse outro lado aqui, esses caras eles sempre estão perto da entrada de alimentação, no caso, aqui o conector e aqui o conector da placa-mãe, aqui ó, PCI Express, que entra 2 volts. Por quê? Porque esse CI ele fica monitorando a entrada da corrente. Então a energia ela entra aqui e ela sai aqui. E aí fica um lado desse resistor e esse outro lado aqui fica nesse CI. Então ele fica monitorando a corrente entre aqui e aqui. Dependendo do que ele estiver vendo, ele libera mais tensão, menos tensão, mais frequência, menos frequência e por aí vai, tá? Principalmente quando sua placa está muito quente ou está num teste de estresse muito agressivo, igual tipo o Full Mark. Então esse cara aqui, ele vai capar sua placa para evitar dela queimar. Esse cara aqui em conjunto, ele protege a fase de alimentação. Porque se esse cara aqui não estiver monitorando, estiver no máximo, esses caras aqui podem sobrecarregar e vir a queimar. Beleza? Por isso que é muito importante quando as fabricantes colocam um fusível aqui, não só esse sistema de segurança. Infelizmente essa aqui não tem e são poucas fabricantes que tem fusível. Quando esses caras sobrecarregam, eles podem vir a queimar e não ter reparo porque ele pega o fogo e o PCB se perde. Aí é o caso quando você tem que passar esses chips, essas memórias para outro PCB. E agora vamos para a análise visual. Vamos tentar detectar alguma coisa usada nessa placa aqui que não seja o GPU e as memórias. Eu olhei aqui por cima e o que eu consegui detectar são as saídas de vídeo. Saídas de vídeo dessa placa realmente foi retrabalhada, dá para ver. A solda dela, ó, aqui por exemplo, tá quebradiça. Vou tentar dar um zoom. Antes de dar um zoom perto, eu vou comparar a solda dessa placa com uma nova, que eu sei que é nova mesmo. Então vamos lá, primeiro você nota fluxo aqui, ó. Esse amarelo aqui, ó, é fluxo. O conector, a solda aqui, ela não tá uniforme. Então aqui você vê que ele tá meio torto para cá, ó, saindo para lá. Aqui você detecta mais fluxo, aqui, tá? E assim, todos os conectores tá assim. Talvez pelo microscópio aqui, que a qualidade não é muito boa, não dê para ver. Mas no olho nu realmente tá dando para ver que tem fluxo aqui, ó. Às vezes essa placa aqui era até aquela de mineração, que não tinha nem saída de vídeo. Aí a mineração acabou praticamente, né? Ninguém mais minera Ethereum porque foi bloqueado. Aí o pessoal colocou lá na China, colocou os conectores para vender para o mercado gamer. Pode ser também. Vou pegar uma que realmente é nova, pra vocês verem a diferença aí. Ver se vocês conseguem ver. Essa aqui é nova, tá? Ver se vocês conseguem ver a diferença da qualidade da solda. Então, ó, vocês veem, ó, que aqui, ó, tá lisinho, tá vendo? Não tem quase quebradiço. Aqui também não. Essa é a nova. Aí você pega a 51 RISC. Ó. Ó, acho que aqui tá dando, ó, tá dando pra ver melhor. Ó, o quebradiço aqui, ó, ela não tá uniforme. E ó, tem muito componente amarelado por aqui, ó. Aqui de fato dá pra ver que recebeu fluxo, ó, aqui, ó, também, ó. E agora se eu aproximar bem, ó, do conector, ó, olha essa solda aqui do conector. Olha como que tá brilhando, como ela fica redondinha, sabe? Ela tá bem redondinha, tá pegando todo o contato e não tá torto. Agora quando pega 51 RISC, dá pra ver, né? A diferença, não tá aquele redondinho. E aí você pode falar, mas é característica de fabricante. Então, vou pegar uma 1080 aqui, que não tem nem o chip, ó. Vocês podem ver que não tem nem o chip. E vamos para a qualidade da solda.
tá com um pouco de pó, que é uma placa antiga aí que a gente usa para pegar componente. Então, tentar tirar um pouco do pó aqui. Dá para ver que ela tá muito mais parecida com essa do que com essa. Certo? Mas isso aqui é coisa que você só consegue ver mesmo um microscópio e um olho bem treinado, vendo placa todo dia. Porque isso aqui passa batido. Mas realmente, esse conector aqui foi colocado. Isso eu tenho certeza, absoluta. Posso talvez não estar conseguindo mostrar o que eu estou vendo no olho para vocês, mas foi colocado sim. Vamos falar das memórias agora, né? O pessoal ficou até agora? Então vamos lá. Essas memórias eu já tentei raspar essa aqui, tá? E essas memórias elas não são pintadas, tá? São original. E o GPU ele é bastante novo também. É 2150. Aí se você for contar, são 50 semanas. 50 semanas dá 11 meses e meio, mais ou menos, se eu não me engano. Isso daí dá um ano inteiro, praticamente. Então, essa placa aqui é de 2022, então ela é bem nova. O que entra na teoria que realmente eu acredito que essa placa aqui era uma para mineração, a mineração parou, eles colocou o conector para poder vender. Então o uso dela é quase zero, tá? Eu recomendo a compra dessas placas. Uma coisa que tem que ficar claro, pessoal, que a China, ou o pessoal que vende essas placas, não mantém o padrão de qualidade. Então, essa placa pode ser boa, aí tu pega uma outra 51 RISC igualzinho a essa, e não é. Vem com chip preto, vem com a memória pintada, e por aí vai. Então, essas análises que a gente faz aqui é mais por conhecimento, porque não dá para levar em consideração para realizar uma compra. Porque o pessoal pode comprar coisa boa e pode comprar coisa ruim. Então, é difícil recomendar. Eu não consigo falar uma marca que segue um padrão. Assim, que essa placa aqui vai ser igual a 1001 deles. Daqui 1000 placas vai estar igual. Então, eu não consigo fazer recomendação de compra. Mas é assim, se você comprar essa placa aqui, já está em suas mãos e você quer fazer uma análise, eu acho que o vídeo ajuda. Porque você pode comparar isso, se a sua placa está em condições parecidas com essa ou não. Então, exemplo, aqui a gente tem a data do chip, você já pode olhar a tua data do chip. Aqui a gente tem as memórias. Então você já pode tirar um print dessa parte do vídeo e ver se tuas memórias aí, se o S do Samsung aqui parece com o teu S, se os slots das memórias tipo 107 tá igual o outro, entende? Se a bolinha daqui do pino tá perto aqui, não tá muito para cá ou para cá. Então esses vídeos que a gente faz é mais para isso, porque não dá para falar, recomendar uma compra, porque a gente já cansou de ver placas que o pessoal recomendou, aí chegou aqui na assistência e não era nada daquilo. Era bem feia a placa. Bem toda... para não falar outra coisa. Então assim, eu não consigo recomendar nada. Eu consigo fazer esses vídeos aqui para vocês aprenderem mais. Eu aprendo mais também, porque tem certas coisas que eu acabo pesquisando para não falar errado. Então a gente acaba aprendendo junto. Então é isso que eu posso falar. Esse modelo aqui parece ser bastante novo. Inclusive as memórias e o chip. Só que a parte do conector foi colocada assim. E não foi pela fábrica, foi meio que manual. Essa solda aqui não tá legal, tá? Não tá uma solda perfeita de fábrica. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a análise. Espero que tenham agregado alguma coisa, porque só falar de memória e GPU aqui que vocês já devem saber, né? O Skander fala bastante disso. Então eu quis ir um pouquinho além. Então a gente falou aí de energia, falou parte do shunt ali, o DRMOS. E, claro, o que ficou mais evidente ali que a placa era usada, os conectores de vídeo. Achar uma placa dessa nessas condições é uma maravilha, porque a peça que tá ali nítido que foi trocado, peças de valores, sei lá, muito barato. Então se eventualmente o HDMI parar de funcionar, o DisplayPort parar de funcionar, não é um custo alto para resolver e tem solução. Agora quando é o GPU e a memória a gente sabe que há casos que perde até a placa. Então se todas saíssem assim do AliExpress, nossa, seria uma maravilha. Tanto para quem conserta, quanto para quem compra, porque a gente sabe que o GPU e a memória vai estar ok, então para a gente que conserta é ótimo, ou seja, a gente não vai ter que comprar peça cara, e obviamente do outro lado, o cara que tem a placa não vai precisar gastar tanto, às vezes nem aprovando o orçamento. Então, placas em ótimas condições é bom para quem compra e para quem conserta, é bom para os dois lados. Então é isso, deixa no comentário aí se vocês gostaram da análise, sugestão, faz tal placa, fala de tal coisa, a gente muda aí eu encho o saco do Skander, vocês enchem o saco dele também. E aí a gente faz parte 2, parte 3, sei lá. E por aí vai. Beleza? Então é isso aí. Valeu!